Olá, de volta com o nosso podcast do Grupo RCN, nesta edição especial dentro do nosso MOB, aqui no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Está sendo realizado o RCN Agro e o Fórum Lead Agro Expo Grande 2026. Aqui conosco, nós estamos conversando com algumas lideranças que participam do evento e conosco neste exato momento, Sérgio Longen, ele que é presidente da FIEMES aqui em Mato Grosso do Sul, ocupa uma posição central no debate sobre indústria, desenvolvimento econômico e qualificação profissional no estado. Ele que é empresário, com origem no setor produtivo e trajetória construída entre o empreendedorismo, a liderança sindical e a atuação social, ele está à frente da FIEMES, né, que tem esse papel estratégico aí se consolidando como uma das principais vozes da indústria no estado. Seja muito bem-vindo à nossa unidade móvel. Obrigado, bom dia. Uma oportunidade para falarmos um pouco, né, desse processo de desenvolvimento industrial em todo o estado. Presidente, a gente quer falar também um pouco da sua trajetória, né? Afinal de contas, o exemplo arrasta, né? E nesse sentido, então conhecer um pouco mais deste presidente, que hoje lidera a FIEMES, né. O senhor construiu uma trajetória que começa no empreendedorismo e chega à liderança de uma das principais entidades do setor produtivo aqui no estado. Em que momento essa caminhada deixou apenas de ser empresarial, mas também se tornou uma missão, um projeto de liderança institucional? Bom, eu na qualidade de industrial, do estado, né, a minha empresa foi fundada em 1991 aqui, conhecida até então como Jumbitos, Salgadinho Jumbitos, e estou ali sediado na Avenida Guaicurus, e temos hoje cerca de 800 funcionários diretos na nossa unidade Campo Grande. Também temos uma outra unidade fabril na Paraíba, do Nordeste, e temos diversos centros de distribuição no Brasil e inclusive um no Paraguai, há cerca de 19 anos, com os nossos produtos exclusivos lá naquele país. No momento oportuno, eu fui convidado por integrantes da diretoria do sistema FIEMES para participar, até então como conselheiro do Sindicato da Alimentação, do qual eu sou oriundo, para conduzir um processo de gestão junto à federação, principalmente em SESI, SENAI e o próprio IEL, dentro de um projeto de fazer com que a indústria fosse uma grande mola propulsora ao desenvolvimento dessa atividade em todo o estado. Na época, a gente falava muito do setor sucroalcooleiro, né? As primeiras fábricas de álcool, né? Elas estavam em cima da mesa. Até então, muito se falava em produção de carne, né, bovina. E assim, quando você colocava esse projeto de desenvolvimento industrial do Estado, a gente ficava buscando nas regiões do Estado atividades que poderiam ser consolidadas como atividade industrial na transformação de o que ser produzido aqui, transformando na agregação de valores. E aí, dentro de um desenho que tínhamos, a celulose era um potencial grande na época. Algumas missões fizemos. Eu me lembro que fizemos uma grande missão para Portugal, fomos visitar a Portucel, né, que tinha intenção de conhecer as oportunidades, e tínhamos alguns problemas de implantação. Enfim, fomos buscando essas oportunidades no mercado internacional e também outras oportunidades de setores que poderiam agregar essa força da indústria que até então planejávamos ou almejávamos para o nosso estado. E aí, sempre buscando pessoas que estavam comprometidas com o mesmo projeto Uhum. de fazer desse Estado uma realidade. Muitas vezes a gente desistia porque era mais não do que sim, né? As barreiras eram praticamente colocadas na mesa todos os dias, né? Ah, não, o incentivo fiscal. Ah, o incentivo fiscal, o governo de São Paulo deu uma canetada, cancelava. E aí vamos para a justiça, buscamos de novo. Ou seja, nós vivíamos esses desafios
de termos aí a indústria como uma grande atividade econômica, e geração de empregos, né. E assim, né, foi essa trajetória, da Fiames no start e dessa atividade no estado. Bom, o senhor é natural do interior do Paraná, mas também viveu em Roraima, depois veio para Mato Grosso do Sul. Como que conviver com essas realidades diferentes, inclusive contribuem para que hoje o senhor se tornou quem é? Então, na minha atividade empresarial da indústria, a gente acabou que, participava, principalmente de feiras internacionais, e nessa visão global a gente acabou conhecendo, eu conheci muitas oportunidades, da indústria. E nessas oportunidades de experiências, a gente colocava as possibilidades, na mesa, né, de avaliação. E nessas oportunidades, muitas eram descartadas, mas muitas elas evoluíam positivamente. E nessas linhas que foram construídas, nós podemos, vamos dizer assim, eh, reconhecer hoje que muitos trabalhos e muitas frentes foram realizadas em muitos municípios, que também, as oportunidades foram criadas regionalmente e, na época, muito se discutia aonde essas empresas poderiam ser instaladas. Então, ninguém enxergava, diferente de Três Lagoas. Ou seja, tudo era Três Lagoas. E a gente sempre batia na mesa que não, que nós não Pulverizar. pulverizar. Nós temos um estado com 79 municípios. Nós não podemos ter uma grande frente em Três Lagoas, né? Porque esses 79 municípios precisam participar, Desenvolver se também. desenvolver também. Então, esse sempre era o nosso mote de debate, frente a esse projeto, de termos a indústria que temos hoje. O senhor falou, né, inclusive, dessa semente, né, embrionária ainda, que era o desenvolvimento da celulose, e vendo essas transformações, o que que o senhor considera como uma transformação mais profunda aqui no estado, né, durante esses últimos anos, e o que que ainda é possível fazer? Olha, eu ainda vejo muitas oportunidades do que já temos hoje, que é o que chamamos de neoindustrialização, que realmente é a reinvenção da indústria já instalada. Isso é um grande projeto. Esse projeto, vamos citar um que é mais fácil da população entender, que é produzir da celulose o papel, né? Isso é muito fácil da Hum, população entender. uhum. Então, isso é algo que está na mesa hoje, como um grande projeto, a ser construído, está sendo construído, está sendo planejado, porque, a competitividade desse setor, ele depende de muitas ações para que ele seja realizado. Mas é um grande projeto de Estado. Eu acredito que nós, no início do ano que vem, meados do ano que vem, a gente deva ter consolidado uma grande produção de papel, no estado de Mato Grosso do Sul e também outras frentes, por exemplo, como a produção do que é chamado DDG hoje, para exportação do etanol de milho. Esse é um subproduto do milho que será exportado, né, já vai ser exportado, para praticamente o mundo todo, né, para a produção de proteína. Esse é um produto muito nobre, o brasileiro pouco conhece ainda desse produto, mas ele já vem sendo produzido no estado em larga escala e o mundo já busca hoje no Mato Grosso do Sul esse produto, esse subproduto, vamos dizer assim, do milho. Ele deixa o etanol e deixa esse subproduto que, em muitos casos, vale mais do que o próprio etanol que é produzido no estado. E do próprio etanol hoje, por exemplo, nós vamos ter também a produção do etanol de sorgo, que é uma leguminosa que vai ser produzida com vamos dizer, na janela do tempo que chove pouco. Aham. Então temos aí uma grande oportunidade para o produtor rural que não consegue plantar o milho com a preocupação da janela na falta de chuva. Essas culturas vão estar mais centradas em qual região do estado? Olha, praticamente aonde se planta planta a soja, e seria o milho. Muitos não plantam milho por conta da janela, da pouca chuva. Nós vamos ter oportunidade de plantar aí o sorgo, que será uma grande frente, para a produção do etanol de sorgo. Bom, além do próprio desenvolvimento da indústria, né, a FIEMES tem a atuação também em áreas como a educação, também o braço social, da FIEMES. Por que que isso é importante? Olha, para você ter uma ideia, nós temos praticamente 100.000 vagas gratuitas de qualificação em todo o estado. Temos uma grande preocupação hoje com os benefícios sociais
colocados, impostos, na verdade, pela política. Então, a política do governo federal, ela tem atrapalhado bastante a qualificação profissional e tem atrapalhado bastante o preenchimento das vagas existentes. Vamos falar no caso do Mato Grosso do Sul hoje, que iniciamos com cerca de 30 mil vagas esse ano e ainda temos 25 mil vagas disponíveis hoje em todo o estado de Mato Grosso do Sul. E quando nós procuramos esses beneficiários dos programas sociais, nós não encontramos. Esses beneficiários, eles não se apresentam para a qualificação profissional. E nós queremos oportunizar a eles a qualificação profissional gratuita. Nós queremos pagar para que eles façam os cursos profissionalizantes e ainda mais, queremos entregar o diploma de qualificação profissional e queremos entregar o emprego para eles pronto, dentro daquilo que eles fizeram a qualificação. E aí os programas sociais vêm mirando, claro, a política, atrapalhando esse grande momento da industrialização de todo o Estado, que é qualificar e melhorar a rentabilidade das famílias do nosso Estado. Presidente, como aproveitar, então, já que é uma necessidade de mão de obra, né, pelo que o senhor está apresentando, com vagas disponíveis, como é que vocês estão fazendo para preencher essas vagas, e de que forma aproveitar isso para que a economia continue crescendo? Olha, a gente tem, usando o termo popular, se virado, né? Mas é a forma que nós encontramos. Então, além de brasileiros que são oriundos de outros estados, nós temos buscado nas escolas, temos parcerias com o governo do estado, cerca de 30 mil alunos hoje da escola pública estadual estão fazendo o Senai. Nós temos também missões de outros estados que trazem essas pessoas para a qualificação. Por exemplo, hoje nós temos 250 alunos no Senai em Ribas do Rio Pardo, em containers, sala de aula, pessoas que vêm de outros estados. Inocência, hoje, temos lá cerca de 1.600 alunos também já trabalhando para aquela unidade da Arauco. E esse é o desafio diário, encontrarmos as pessoas. Temos uma parceria com o Ministério do Trabalho aqui, que é a Superintendência do Trabalho, uma parceria também com a União Industrial Paraguaia para abrigarmos aí pessoas que chegam do país vizinho. Alguns bolivianos chegam por aqui também, alguns venezuelanos também estão por aqui. A gente tem procurado, nessa integração, ofertar essas vagas, a qualificação, as vagas para a indústria. Então, é a forma que nós encontramos de atender as demandas. Presidente, são muitos desafios, né, não só na indústria, mas no desenvolvimento do estado, e o que vem aí pela frente, né, nessa nova etapa de desenvolvimento, de crescimento e inovação, o que a FIEMES projeta aí para os próximos anos? Olha, primeiro deixar uma mensagem muito otimista, né, do que nós estamos prevendo para o Brasil. O Brasil não é muitas vezes aquilo que você liga lá o Jornal Nacional, ou você liga lá, de um modo geral, a televisão de canal aberto, né, e fica olhando aquele monte de notícias, e na grande maioria notícias que preocupam as pessoas. O Brasil não é isso. O Brasil é diferente disso. Nós acreditamos nesse projeto de um Brasil melhor. Haja visto que quando você vai no aeroporto, né, você vê um aeroporto cheio, apesar das passagens estarem na hora da morte, esse é o termo, a gente vê um aeroporto cheio. Quando você busca oportunidades de emprego, eles estão por todos os lados, você não encontra as pessoas. Quando você vai numa concessionária de carro, você quer comprar um veículo, você está na fila de espera. Você vai querer comprar um celular, está na fila de espera. Então, assim, você vê que a economia vai bem, apesar da política. Então, eu entendo que nós precisamos descartar um pouco a política. Nós precisamos descartar um pouco do judiciário. Nós precisamos descartar um pouco do negativismo das ações. E vamos olhar para aquilo que é bom. Desta forma, recebermos a mensagem positiva, aquilo que é positivo para a vida das pessoas. Quando você faz isso, você vai encontrar mais pontos positivos do que negativos. E assim começa a mudar o cenário de viver e o cenário do nosso Mato Grosso do Sul. Presidente, quero agradecer muito a sua gentileza com o Grupo RCN aqui no nosso podcast, hoje nessa edição especial, dentro do nosso MOB,
durante a realização da RCN Agro e também o Fórum Lead Agro Expo Grande. Muito obrigada. Obrigado a vocês todos, é um grande prazer estar aqui com vocês. A indústria do agro está cada vez mais forte, esperamos continuar a contribuir para esse processo e esse é o nosso estado. Grande abraço a vocês todos. Muito obrigada.